Boa tarde, irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Aqui quem fala é o Alessandro Vivone. Gostaria de pedir para que pudéssemos fazer uma oração neste momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Obrigado, Senhor meu Deus, pois o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, Pai. Te peço, Senhor meu Deus, neste momento, para que o Senhor possa abrir o entendimento dos meus irmãos, para que essa aula, Senhor, seja proveitosa, Pai amado, e possa continuar edificando as vidas, Senhor. Possa ser uma aula edificante como foi para mim. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, em o nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade ao tema História da Igreja, sendo que neste domingo e no próximo domingo nós vamos abordar sobre o assunto Pais Capadócios. Os pais capadócios foram homens que promoveram a teologia cristã e são respeitados tanto nas igrejas ocidentais como orientais. Eles viveram no século IV, de forma monástica, liderados pela abadesa Macrina, a jovem, que na verdade era a irmã de 3 homens. Ela foi uma mulher usada por Deus que forneceu um local central para seus irmãos estudarem, meditarem. Ela também proporcionou um refúgio de paz para sua mãe. Macrina promoveu a educação dos seus 3 irmãos. Esses homens vieram a se tornar bispos, são eles Basílio, Gregório e Pedro, sendo que 2 desses se tornaram os pais capadócios juntamente com o outro Gregório, Gregório Nazianzo. Então, Basílio, Gregório de Nissa e Gregório Nazianzo são coletivamente designados como os padres da Capadócia, ou então os pais da Capadócia. Esses 3 estudiosos fizeram contribuições importantes para a definição dogmática da Trindade, finalizado no primeiro concílio de Constantinopla, em 381. Foram pensadores cristãos que dominaram o cenário teológico na segunda metade do século IV e trabalharam juntos para tornar vitoriosa a fé nicena. Eles eram amigos de Atanásio e desenvolveram o seu pensamento teológico, criando fórmulas que tornaram possível o consenso da maior parte dos teólogos orientais em torno da questão trinitária. Os capadócios tomaram para si a tarefa de definir mais claramente a unidade e a diversidade existentes no ser divino. Inclusive, a terminologia adequada para isto, ou seja, de que em Deus há 3 hipóstases, subsistências individuais ou pessoas e apenas uma ousia ou essência divina. Todos os 3 viveram na Capadócia, a região oriental da Ásia Menor, parte da moderna Turquia. Uma das mais profundas verdades da fé cristã é a doutrina da Trindade. Ela separa o cristianismo de todas as outras religiões mundiais. A Bíblia ensina em Deuteronômio 6:4 que Deus é um. Contudo, a partir do Novo Testamento está claro que Deus é único, que o Deus único é tripessoal, Pai, Filho e Espírito Santo. A abordagem capadócia da Trindade é mais bem entendida como uma defesa da unidade divina, aliada ao reconhecimento de que uma única divindade existe em 3 distintos modos de ser. A fórmula que mais bem expressa essa abordagem é uma substância, ousia, em 3 pessoas, hipóstases. A divindade única e indivisível é comum às 3 pessoas da Trindade. Essa única divindade existe simultaneamente em 3 distintos modos de ser: Pai, Filho e Espírito Santo. Gregório de Nissa, em uma passagem, declara da seguinte maneira: Pedro, Tiago e João são os nomes de 3 pessoas distintas, embora elas compartilhem de uma só humanidade. Logo, de que forma comprometemos nossa fé ao dizer, por um lado, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem uma só divindade, enquanto, por outro lado, negamos estar falando de 3 deuses? Esta era uma afirmação dele para evitar que as pessoas afirmassem que eles estavam dividindo em 3 a divindade e não deixando apenas uma única divindade para Deus.
Nós vamos falar agora também sobre a localização. A Capadócia, ela é numa região histórica da Turquia. Se vocês estiverem com o arquivo aberto, vocês vão poder reparar um mapinha que mostra que ela fica próxima ali da Anatólia Central. É uma área que era cruzamento de rotas comerciais entre a região oriental e as cidades litorâneas de Izmir, Pamukkale e Éfeso. Essa rota, desde os tempos antigos, foi utilizada pelos mercadores para comercializar produtos e especiarias do Oriente e, em seguida, revender para a Europa. O porto utilizado era o de Éfeso e, através do Mar Egeu e Mar Mediterrâneo, as mercadorias seguiam para a Grécia, na Itália. Outra rota possível era atravessar o Bósforo e, adentrando pela Bulgária, chegar a Romênia, Áustria e Alemanha. Curiosidades. A Capadócia situa-se no encontro de duas placas tectônicas, onde no passado teve a formação de vulcões que provocaram uma enxurrada de cinzas e lava por toda a região. Com o passar do tempo, a influência dos ventos e rios provocou uma erosão nas pedras, transformando essas pedras numa formação geológica diferenciada. Você pode dar uma olhada também no arquivo, que você vai ver que ela era uma rocha de fácil manuseio. E por isso ela foi muito escavada para construir moradias. Você pode ver uma foto mostrando isso. Essas atividades vulcânicas na Capadócia, elas se iniciaram por volta de 10 milhões de anos atrás. E os principais vulcões que tiveram essas atividades vulcânicas foram o Argeu e o Hassan. Eles são fruto da colisão da pesada placa da Arábia com a leve placa da Anatólia. Essa colisão empurrou o magma para a superfície, criando uma pressão elevadíssima que resultou na erupção do Argeu, do Hassan e de outros. E aí, com essa erupção, a maior parte desse material expelido, ele solidificou no material de fácil erosão, chamado tufa. Essa tufa, em alguns lugares, era coberta por camada de rocha vulcânica dura, chamada rocha basáltica. Como essa rocha é mais resistente ao efeito abrasivo, o desgaste diferenciado cria as chamadas chaminés de fadas. E aí você também tem uma foto que você pode ver isso, que é como se fosse uma chaminézinha com uma pontinha, como se fosse um chapéuzinho, né, em cima dela. E isso daí deu o nome de chaminé de fada. Com a continuação da erosão, os pedestais dos blocos basálticos acabaram por se colapsar. Foram identificados cerca de 36 cidades subterrâneas na Capadócia. Acredita-se que ainda possam existir mais, mas ainda não conseguiram encontrar. Uma das mais conhecidas é a de Derinkuyu, localizada a cerca de 29 quilômetros de Nevşehir, a capital. E aí tem uma foto que mostra um pouco dessa cidade subterrânea. Acreditam-se que os hititas, romanos, os bizantinos viveram nesta cidade. Ela tinha em cerca de 18 a 20 níveis, ou seja, andares subterrâneos. Era um complexo sistema de túneis e dutos de circulação de ar. Também no arquivo você consegue verificar isso, né? A parte do topo, onde você tem as cidades, e aí toda a parte subterrânea, onde você também vai encontrar uma imensa cidade, né, com saídas, passagens, onde as pessoas viviam neste lugar. Esses dutos de circulação, eles foram construídos para permitir a habitação dessas pessoas, e aí ficava fácil morar, porque mesmo no verão, onde a temperatura externa do local é por volta de uns 39 graus, a temperatura interna se mantém em torno de 14 a 15 graus nos andares superiores e pode chegar até 8 graus nos níveis mais baixos. Estima-se que cerca de 10 mil habitantes, em média, viviam nessa cidade de Derinkuyu. Os pais capadócios, existe a possibilidade de terem habitado nesse lugar, mas não temos ainda, não encontrei nenhuma informação sobre isso. Na próxima aula nós vamos abordar um pouco mais sobre cada um desses homens e sobre o trabalho deles. Agradeço a todos os irmãos e creio que esta aula possa ser bênção para vocês. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém.